Bem, pessoal, então aqui nós temos, né, alguns motores elétricos, e que é um dos temas principais do estudo da instalação elétrica industrial. Por quê? O motor não tem como você pensar em uma fábrica, por exemplo, sem pensar no motor elétrico. Mas o que é um motor elétrico? Qual que é a função dele, né? Então, a gente pode perceber que o motor, o que a gente faz? Para ele funcionar, a gente tem que injetar tensão e corrente nele, certo? Certo. Beleza. Mas já viram que quando você estuda lá em física, você tem várias energias, né? Então você tem energia de potencial, tem energia mecânica, né? Tem uma série de energias, né? E aí nós temos os motores elétricos. Qual que é a principal função do motor elétrico? Converter energia elétrica em energia mecânica, né? Então, baseado nesse princípio, a gente pode observar que toda a indústria funciona assim, basicamente, né? Quando você, vamos dar um exemplo assim bem simples, né? Quando você, vou usar o exemplo de uma bitoneira, que é um motor monofásico, né? Você injeta corrente, tensão ali, energia elétrica nele, né? E o que que vai produzir? Ele vai produzir uma força mecânica, porque ele vai fazer o tambor, né, da máquina funcionar. Ou seja, aquela energia mecânica é que vai dar o produto final, né? No caso, mexer o concreto ali dentro. Então, essa basicamente, vocês tendo em mente, não, o motor vai transformar energia elétrica em energia mecânica. Essa é a principal função. Um outro exemplo bem fácil da gente entender, né? E às vezes tem até na nossa própria casa, que é o motor do portão eletrônico, né? Que ele faz? Você aciona ele através de energia elétrica e produz uma energia mecânica. Por quê? Você arrasta o portão, você abre e fecha, né? Por quê? Por causa da força do motor. Então, motor elétrico, ele é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica de utilização. E aí nós temos que eles são divididos em dois grandes grupos, né? Tomada a forma de tensão como base. Como assim? Atualmente, né, nós temos tensão alternada e corrente alternada e corrente contínua, né? E os motores também têm esse princípio, essa divisão. Então, aqui, ó, nós começamos pela divisão, então, motor elétrico, aí corrente alternada, corrente contínua. Dentro da corrente elétrica, ele pode ser monofásico ou trifásico. Se ele for trifásico, ele pode ser de indução assíncrono ou síncrono. E se ele for assíncrono ou de indução, ele pode ser rotor, gaiola de esquilo e rotor bobinado. Nós já vamos ver algumas questões sobre isso. Então, primeiro, né, pessoal, no motor de corrente contínua, são aqueles acionados através de uma fonte de corrente contínua, né? E aí, nós podemos observar isso principalmente no portão, né? Naqueles motor de portão eletrônico, o que que acontece? Você alimenta a placa com corrente alternada, mas o motor ele funciona com corrente contínua. Por quê? Você tem a placa e dentro da placa você tem dispositivos que fazem o quê? Pegam a corrente alternada e transformam ela em contínua e faz o motor ser acionado, certo? Então, vocês podem observar que nas placas dos motores eletrônicos, ele vai ter lá positivo e negativo, justamente por isso, porque ele funciona em corrente contínua, tá? Eles são muito utilizados nas indústrias quando se faz necessário manter o controle fino da velocidade num processo qualquer de fabricação, né? Então, o motor de corrente contínua ele é muito bom para quando você quer ter esse controle, né? Exatamente a velocidade. Então você pode ver que a velocidade dele não varia, é sempre a mesma, justamente por isso, porque ele é de corrente contínua. Quais são as vantagens de ter um motor desse tipo, né? Então, controle da velocidade para uma ampla faixa de valores acima e abaixo do valor nominal,
É possível acelerar, frear e reverter o sentido da rotação de forma rápida, né? Só inverter os polos. Não está sujeito a harmônicos e não possui consumo de potência reativa. Permite variar a sua velocidade, mantendo o seu torque constante, né? O torque, pessoal, é uma espécie de alavanca, né, que você dá para ele sair da inércia. E possui um autoconjugado de partida, que também é conhecido como torque ou força de arranque. E os conversores necessários para o seu controle são menos volumosos. Você precisa de menos conversores para. Você precisa de um conversor menor, na verdade, né, para fazer o controle desse tipo de motor. Então, assim, não existe, quando nós falamos de motores, o motor perfeito, tá? A gente tem que entender o seguinte, que nós vamos trabalhar para cada tipo de situação um tipo de motor, né? Então, tem situação em que o motor de corrente contínua, ele vai ser melhor para mim do que o motor de corrente alternada, tá? Da mesma forma, o contrário. Então, vocês como eletrotécnicos, devem ter a ciência de que existe o motor de corrente contínua e existem algumas aplicações para ele em que ele é mais vantajoso, tá? Então, a gente não pode pensar assim, só o motor de corrente contínua que é bom, só o motor de corrente alternada que é bom. Não. Cada um deles tem a sua utilidade. E claro, como todo bom equipamento, né, ele tem também suas desvantagens, que são maior manutenção devido aos desgastes entre as escovas com o comutador. Em relação aos motores de indução, corrente alternada de mesma potência, possuem um preço e tamanho maiores, e por causa do centelhamento, né, que ocorre nas escovas e nos comutadores, eles não podem operar em ambientes explosivos, né? E aí nós temos alguns exemplos, né, de motores de corrente contínua. Faltou trazer aqui alguns exemplos que é utilizado nas indústrias, né? Esses aqui são motores menores, né? Mas eles são também de corrente contínua. E o princípio, ele é o mesmo para motor pequeno como para motor grande. Um bom lugar, pessoal, de vocês encontrar esses motores e ver especificações é no site das próprias fabricantes, né? Então, por exemplo, nós temos duas grandes fabricantes que estão sempre no primeiro lugar aí, nos primeiros lugares na fabricação desses motores, que são a WEG, que é brasileira, né? E a Siemens, que é alemã, se eu não me engano. Bem, e o motor de corrente alternada, né? São aqueles acionados através de uma fonte de corrente alternada. São utilizados na maioria das aplicações industriais. E qual é a principal vantagem? Simplicidade na construção, vida útil longa e menor custo de compra e manutenção, né? Então, assim, o motor de corrente alternada, pessoal, ele é muito utilizado, né? Só que ele por ser de corrente alternada, ele vai ter alguns impactos, como, por exemplo, a eficiência, fator de potência, né? Ele vai mexer um pouco mais com a tensão do sistema, né? Mas não deixa de ser um excelente motor. Qual que é o princípio de funcionamento do motor de corrente alternada? Ele, dentro da carcaça dele tem campos eletromagnéticos. E ao girar, esses campos eletromagnéticos, eles se estabelecem. Então, você tem norte e sul, né? Lá no eletromagnetismo, a gente tem o norte e sul. E aí, indica a direção para onde a corrente está indo, né? E aí, ela está principalmente no motor de corrente alternada trifásico, vocês sabem que a corrente ela está defasada em 120 graus da tensão, né? Então ele vai trabalhando com isso justamente pelos enrolamentos que tem dentro dele, faz provocar aí essa variação, né? Que dá aí também essa faz ele funcionar, né? Então aqui, pessoal, trouxe um exemplo para vocês, né?
das placas que vem nos motores quando você compra, né? Então, nós temos a Siemens e a WEG, como eu falei, né? Então, todo motor, ele vai vir com essa placa. Por exemplo, esse aqui da WEG, ó, ele está me dizendo o seguinte, que ele é um motor de 3 CV, né? Ah, que mais? Ah, ele fala motor de indução de gaiola. Tensão que você pode utilizar aí, 220/380. Qual que é a corrente nominal? É 12,9/750. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui é a velocidade máxima dele, né? 1.690 RPM. A frequência, 60 Hz. E você pode perguntar por que que é importante ter a frequência, né? No motor de indução. A diferença é o seguinte, pessoal, que principalmente no motor de indução é, é assíncrono e você tem o assíncrono e o síncrono. O assíncrono é quando ele não está na mesma frequência da rede. E o síncrono é quando ele está na mesma frequência. Então, quando você tem um motor assíncrono, você consegue variar a frequência e mudar a velocidade ou a tensão desse motor, tá? Aí nós temos também o esquema de ligação, né, 220/380, né? Que mais que nós temos? Ahn, fator de serviço, que é um, né? O outro aqui eu não consigo ver o que que é. Aqui, se eu não me engano, é o fator de potência, que está em 0,80. O IP55 é um código de segurança, tá, pessoal? Depois nós vamos ver também a temperatura ambiente que ele consegue trabalhar. Então, tudo isso são informações que na hora que você vai fazer o projeto, você utiliza ela. Então, fala, não, eu quero um motor trifásico, assíncrono ou síncrono, com 6, 7, 3 CV, né? Ah, com a amperagem X, né? E aí você observa e vê, não, é esse realmente aqui que eu quero, que eu preciso, e coloco no meu projeto. Esse outro aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que o IP55 são iguais, então eles são motores é, parecidos. Por exemplo, aqui, ó, esse 3 o tiozinho aqui, a gente vai indicar que é trifásico, né? Aí esse aqui, ó, já não é 60 Hz, é 50 Hz, tá? Então você tem essa diferença também, porque tem país em que a frequência é de 60 Hz, que é o caso do Brasil. Mas, por exemplo, o Paraguai, que faz fronteira com o Brasil, lá já é 50 Hz, né? Então a fabricante também tem que se atentar a isso para que é, você não vender um motor errado aí para outro país. Aqui nós temos a potência, né? 24,5 kW. Você tem também a corrente. Na verdade, aqui ele está dividido em duas partes, né, pessoal? Então ele pode funcionar de dois jeitos. Ou se ele funcionar em estrela triângulo, ou triângulo estrela, né? Aí ele vai funcionar em 50 Hz. Se for só triângulo, aí vai ser 440 volts. Então ele faz essa distinção. Então, por exemplo, aqui, ó, do lado de cá é 22 quilowatts, é uma corrente 41/23 amperes. A eficiência do motor é de 91,2, o fator de potência 0,89 e 202.940 RPM, né, que é 200 rotações por minuto. Aí ele pode funcionar nessas tensões aqui, 360 a 690, né? E aí, pessoal, para cada tipo de situação, nós vamos ter um tamanho de motor, uma situação de motor. Então, esse aqui a gente pode perceber que ele é um motor menos potente do que esse. Esse aqui ele é mais potente, né? Aí desse lado aqui, você tem 50, aqui você tem 60 Hz, uma tensão de 440 volts, uma potência de 24,5, a corrente de 39. Você vê que essa faixa aqui, ela meio que é igual, né?
não varia muito, nem mesmo a eficiência, nem o fator de potência. Mas tem essa diferença que às vezes pode impactar bastante aí no seu projeto. Por exemplo, aqui, ó, 290, 2.940 RPM, e aqui 3.540, ou seja, aqui nessa tensão, nesse nível de tensão, ele consegue girar mais rápido, né? Então, para o tipo, vai depender do tipo de projeto que você quer, e aí você vai aplicar, né? Um ou outro. Então é bem interessante, e até acredito que o professor do presencial, quando vocês vão fazer a aula, ele vai pedir, olha, gente, faz a leitura aqui dessa placa, o que que está falando, o que que é o mais importante, né? E aí vocês conseguem fazer. Esse aqui ficou faltando o esquema de ligação, né? Para 380 e 200. Na verdade, não faltou pelo seguinte, que tá vendo aqui, ó, ele é triângulo e aqui é estrela, né? E aqui ele falou triângulo e aqui triângulo e estrela. Então, tendo essa informação que é triângulo e estrela, você já tem em mente como que faz a ligação desse tipo de motor. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, eu queria que você explicasse mais um pouquinho essa questão da ligação, que como o da VEG apresenta, né, mais detalhado, da Siemens não, podia explicar para nós aí um pouquinho como que eu vou saber, por exemplo, lá é triângulo e estrela da VEG, aqui no caso da Siemens, o, o primeiro aí de 50 Hz pode ser triângulo e estrela e o outro é só triângulo. Explica para nós mais um pouquinho, por favor. Tá. Vou fazer o seguinte, é porque essa explicação ela tá mais para frente, aí eu vou fazer para vocês. Talvez eu não vou conseguir nem ver na aula de hoje, tá? Mas isso basicamente é o tipo de fechamento do motor. Então, se a gente observar aqui, ó, ah, tá vendo aqui, ó, 380, né? Beleza. Aí você tem, ó, W2, U2 e V2, né? E aí você tem uma espécie de curto-circuito. O que que é curto-circuito? Você está emendando esse nesse e nesse. Você olhando aqui, né? E ele for triângulo, estrela, né? Se aqui tivesse estrela, você iria ligar dessa mesma forma. Então, por exemplo, você chega aqui, ó, com as fases, né? Da rede. Então, coloca uma aqui, outra aqui e outra aqui. E aí ele já tem uma ligação de curto-circuito, ele vai funcionar. Já o 220, você chega aqui também e aí ele vai ter uma ligação diferente, porque nós podemos observar o seguinte, ó. Ó, nós temos aqui U1, W2, V1, W2 e W1, V2. Aí o que acontece? A gente vai ver mais na frente, eu não vou esquecer não, mas aí mostrando desenhado fica mais fácil de vocês entenderem, porque só vendo na placa não dá para compreender totalmente. Mas é como eu falei, por exemplo, aqui está triângulo, né? Então aqui é triângulo também. Então nós vamos ver como que é a ligação triângulo. Aí quando vocês verem, aqui é triângulo, então é daquela forma que o professor explicou que eu tenho que montar. Ah, é triângulo, estrela. Então é dessa forma que. E aqui, ó, é triângulo estrela por um motivo, porque ele é trifásico, só que um trifásico mais potente, né? Então, ele não é apenas uma forma só. Mas fiquem tranquilos que eu vou trazer para vocês depois. Eu sei que só falar assim não dá para fixar o conteúdo. Vocês têm que realmente ver na prática como que faz. Então, deixa eu terminar aqui. Se não der tempo hoje, a gente vê na próxima aula, tá bom? Mas vocês não se preocupem, só a gente vai ver essa parte. É bem legal e é bem simples também. Bem, então no motor de indução trifásico, nós temos dois componentes que são essenciais, pessoal, que é o estator e o rotor, tá? Quando eu fiz meu curso técnico, o legal era que o motor, a gente fazia os ensaios com eles, né? Então, por exemplo, essa plaquinha aqui que a gente está vendo,
quando você faz o ensaio, você confere se realmente os dados que estão aqui são os mesmos dados que aparecem nos equipamentos que eu estou fazendo a medição. Então, é bem legal de fazer um ensaio de motor, seja ele de indução trifásica, assíncrono, síncrono, de corrente contínua. Dá para aprender muita coisa. Aí você consegue ver alguns gráficos que eles fazem, né? Aquele gráfico da partida, que é bem interessante. Mas voltando aqui no detalhe construtivo, né? Então, o estator, qual que é a composição dele? Então, ele é formado por 3 elementos. A carcaça, que nós estamos vendo aqui, né? Essa parte aqui que protege todo o motor. O núcleo, pessoal, é essa parte aqui de cobre, ó. Ela que vai ser responsável por gerar campo magnético, tá? E nós temos também, na verdade, desculpa, pessoal. Você tem a carcaça, né? O núcleo, na verdade, é essa parte branca aqui, ó, tá? Que elas são chapas magnéticas adequadamente fixadas ao estator. E nós temos os enrolamentos, que aí é a parte, né? Essa parte em cobre aqui, que é dimensionados em material condutor isolado e dispostos sobre o núcleo. Então aqui, ó, viu a parte de cobre? Então ele vai ser o enrolamento, tá? E essa parte aqui é o núcleo do motor. E nós temos também o rotor. Esse rotor aqui que vocês estão vendo, depois eles vão encaixar aqui dentro, tá? Quando a gente for montar o nosso motor, aí você pega o rotor e monta aqui dentro. Quando esse rotor começa a girar, porque você induziu, você induziu não, você colocou tensão no seu motor, aí você ligou. Esse rotor, ele começa a girar. Quando ele começa a girar, você produz corrente, e essa corrente vai gerar campo magnético, e ela vai se estabelecer com o enrolamento aqui, e vai fazer os campos girantes, né? O que vai fazer com que o motor permaneça girando. Então, como é que é a composição do rotor? Ele também é composto por 3 elementos, que é o eixo, né, que faz a transmissão da potência mecânica gerada pelo motor, o núcleo, constituído de chapas magnéticas, e os enrolamentos, aqui já fica lá dentro, né, constituídos de material condutor e dispostos sobre o núcleo. Então, você tem o estator de um lado, isso aqui é quando você explode o motor, né? Você abre ele, né? Então você tem o estator de um lado e o rotor do outro. Mas quando é para funcionar, você encaixa o rotor dentro do estator, aí fecha, faz as ligações e ele entra em funcionamento. Então aqui, pessoal, nós temos um princípio básico, né, de como que funciona o motor de indução trifásica, né? E realmente, ó, essa imagem aqui, ela mostra como que você pode fazer um ensaio de motor de indução, né? Então você adiciona aí a tensão nos enrolamentos no núcleo, né? E aí você vai ver que ele vai gerar essas 3 linhas aqui, tá? Que são as linhas da corrente alternada mesmo, né? A tensão que está sendo produzida dentro dele. E aí, essa setinha aqui, ó, que indica a direção, ele vai mostrar para a gente qual o sentido de rotação desse motor, né? Então, é um experimento bem legal de fazer aí, ainda mais em ambiente de laboratório, que é totalmente controlado, né? Então, você pode ver que essa bússola aqui, ela aponta um lado, né? Esse apontamento que ela faz é para indicar qual que é a tensão de referência, para mostrar, por exemplo, a vermelha está atrasada em 180 graus. A preta aqui, ó, esse pretinho aqui, está adiantada em 180 graus. Então, ela vai e faz aí esse gráfico, né? Então, quando você faz o ensaio, você consegue ver isso no osciloscópio, por exemplo. E é bem legal da gente ver. Não sei se vocês terão a oportunidade de fazê-lo, mas é bem legal essa experiência. Aí nós temos também o rotor gaiola de esquilo, né? Que depois nós vamos ver também com maior profundidade. Mas vocês podem observar que diferente desse aqui, ó, que é liso,
Esse aqui ele já tem umas ranhuras, né? Ele é cheio de ranhuras assim. E aí depois nós vamos entender como que ele funciona melhor. E aí, pessoal, nós temos o motor monofásico. Motor monofásico, que é mais comum do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o motor do nosso portão eletrônico, ele é monofásico, né? O motor do liquidificador também é monofásico, né? Das próprias bitoneiras são monofásicos também. Então, assim, o que que a teoria fala para gente? Os motores, comparando os motores trifásicos, os motores monofásicos são de pequeno uso em instalações industriais. São construídos normalmente para pequenas potências, até 15 CV em geral. Os motores monofásicos são providos de um segundo enrolamento colocado no estator e defasado de 90 graus elétricos do enrolamento principal, com a finalidade de tomar rotativo o campo estatórico monofásico. Então, no motor trifásico, ele está defasado em 180 graus. Aqui no monofásico, ele está só em 90 graus, tá? Isto é o que permite a partida do motor monofásico. O torque de partida é produzido pelo defasamento de 90 graus entre as correntes do circuito principal e do circuito de partida. Para se obter essa defasagem, liga-se ao circuito de partida um condensador, de acordo com o esquema da figura. O campo rotativo assim produzido orienta o sentido de rotação do motor. Para que o circuito de partida não fique ligado desnecessariamente, após o acionamento do motor, um dispositivo automático desliga o enrolamento de partida, passando o motor a funcionar normalmente em regime monofásico. E a bobina que liga o circuito de partida é desenergizada pelo decréscimo do valor da corrente no circuito principal após o motor entrar em regime normal de funcionamento. Então, o que é mais, pessoal, para vocês entenderem, né, como que internamente esse motor monofásico ele funciona, tá? Provavelmente vocês nem vão trabalhar com ele no momento presencial, porque no momento presencial o foco realmente é nos motores trifásicos, né? Mas o princípio aqui é o mesmo, por quê? Como você tem essa defasagem de 90 graus, né? Então, de toda forma, o campo rotativo ele produz um campo magnético, né? E esse campo magnético orienta o sentido de rotação do motor. Então, quando o motor está girando para a esquerda, é porque a orientação do campo magnético dele é para a esquerda, né? Ah, eu quero inverter. Então, você inverte a polaridade, que aí ele vai girar para a direita, né? E outra vantagem dos motores monofásicos, não é nem vantagem, né? É que você usa o motor monofásico para pequenas potências, né? Então, como nós falamos aqui, até 15 CV. Na verdade, geralmente esses motores, você tem até de 15 CV, mas o mais comum da gente ver é até no máximo 5 CV, 7,5 CV. E os motores universais, né? Que são aqueles capazes de operar tanto em corrente contínua como em corrente alternada. São amplamente utilizados em eletrodomésticos, tais como enceradeiras, liquidificadores e batedeiras. São constituídos de uma bobina de campo em série com a bobina da armadura e de uma bobina de compensação que pode estar ligada em série ou em paralelo com a bobina do campo, cuja compensação é denominada, respectivamente, de condutiva ou indutiva. Então, esse motor universal é o que é para pequenas aplicações, né? Como nós falamos, liquidificadores, batedeiras, tudo que é uso doméstico, né? Principalmente, você vai ter esse tipo de motor. Até mesmo, pessoal, se vocês pegarem um barbeador, ele vai ter também esse motorzinho, né? Eu lembro que tinha uns motorzinhos, acho que era de carrinho, acho que era quando eu era criança, né? Que fala aqueles carrinhos que de impulsão, você girava a rodinha dele para trás e soltava e ele andava sozinho, né? Aí depois você pegava para fazer outras coisas, né? Sei lá,
fazer alguma coisinha girar em cima, né? Então, esse motor universal, ele tem aplicação, só que em um grau de escala menor, né? Não é em nível industrial. Aí ele pode ser tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. E eu trouxe mais esse exemplo do motor universal porque talvez a gente nem estude sobre ele. Na verdade, a gente nem vai estudar muito sobre ele, mas é mais para vocês saberem que, né, um motor de liquidificador, né, é um motor universal. Ele pode funcionar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. E aí, pessoal, deixa eu só ver se eu consigo trazer aqui o esquema da ligação lá, tá? Então aqui, ó, você tem o tipo de ligação em estrela, né? E a ligação em triângulo, né? Então, eu vou deixa eu tentar desenhar aqui, cor de vermelho. Então, a ligação em estrela, pessoal, a gente sempre tem que fazer a disposição dos números, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, aí eu simulo o enrolamento. Vai ficar bem ruinzinho, mas nós vamos fazer. Aí eu tenho que nomear os meus números, né? Então, como aqui eu tenho 6, então aqui ficou assim, ó. Na verdade, eu vou fazer diferente, que ele me deu um exemplo diferente. Aí aqui, ó, por exemplo, 1, ele vai para o 4, certo? Então eu vou pôr o 4 aqui. O 2, ele tá vindo para o 5, então eu vou pôr o 5 aqui. Esse aqui é o estrela, tá, pessoal? E aqui o 6. Veja, então, esse aqui a ligação do motor em estrela, tá? Como que eu faço? Como eu posso ver aqui pela própria configuração, então, olha só, 1, 2 e 3, eles estão em curto, né? Então, o que que eu faço? Venho aqui, certo, pronto. Essa é a ligação do meu motor em estrela, tá? Aí eu venho com a tensão aqui, ó, com a tensão da rede e coloco aqui. Agora vamos fazer a ligação do triângulo, né? Então, mais uma vez, eu vou pôr fazer os. Aí vamos lá, 1 e 4. Por quê? Eu tenho que olhar aqui, ó, do enrolamento. Então, 1 e 4 é essa sequência, tá? 6 e 3, ou 2 e 5. Vou pôr 2 e 5, né? Ou 5 aqui. E 3 e 6. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar aonde os números estão falando, né? Então, por exemplo, o 1 aqui, ó, se eu observar, ele está vindo para esse ponto R, e depois vindo para cá. Então, eu vou ligar o 1 no 6, tá? Então, vem aqui. Beleza, fiz a ligação. Agora, vou olhar aqui, ó. O 3 está ligando aonde? No 5, né? Então, 3 aqui, ele vai ligar no 5. E o 2 no 4. E aí eu venho e coloco minha atenção aqui, ó. Beleza? Então, essa, pessoal, é a forma de fazer um fechamento do motor em triângulo. Aqui, ó. E aqui é estrela, tá?
Ficou claro agora, pessoal? Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Não, ficou bom, deu para entender. Aí, por exemplo, quando vocês vão lá para o momento presencial, o que vocês têm que ter em mente é basicamente isso. Se eu conseguir seguir o número, eu consigo fazer a minha ligação, né? Então, aqui, ó, sempre, a maioria das vezes ele vai estar disposto dessa forma, sim. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho também uma forma de ligação assim, ó. Tá vendo que aqui tem uma, duas, três. Eu posso ter uma ligação assim, ó. Horrível esses enrolamentos, né? Aí esse aqui, pessoal, é o motor estrela, né? Ele deve ser ligado em série, então os enrolamentos aqui estão em série, né? E você tem os motores triângulo em paralelo. Então, por exemplo, aqui, se fosse fazer uma ligação, seria assim, ó. Mas esse aqui é para níveis de potência maior, tá? É só mais para vocês saberem que existe mesmo. Então, se você precisar aumentar, né? Você vai ter aqui. Esse aqui é o triângulo em paralelo e aqui o estrela em série, tá? E você aumenta aí a sua potência, a sua tensão nesses níveis de motores aí. Beleza? Então, pessoal, hoje era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Inclusive, uma das atividades que vocês terão que fazer é fazer o fechamento desses motores. Então, vocês entendendo como é que faz o fechamento de uma estrela e o fechamento de um triângulo, vocês já conseguem aí é, acertar metade do exercício, tá? Então, apenas atentar esse detalhe. Eu tenho que seguir o que os números estão me dizendo. Então, um vai no 4, 3 vai no 6, depois eu faço um curto-circuito, eu tenho estrela. Eu faço um no 6, 2 no 4, 5 no 3, eu tenho triângulo. Beleza? Deu ruim. Bem, pessoal, então essa é a nossa web aula de hoje. Eu peço até mais uma vez desculpa, tá? Se não ficou assim uma aula igual vocês merecem, tá? Mas pelo menos alguns pontos principais eu queria trazer aqui para vocês. Na próxima aula eu vou trazer mais aplicações e mais alguns modelos de motores que nós temos, né? Porque a gente tem uma série, uma infinidade de motores para utilizar aí na indústria, no nosso dia a dia. Então, eu vou trazer também alguns catálogos da WEG ou da Siemens, né? Para vocês verem que existem uma variedade não só de modelos, mas também de tamanho. Então, você tem motor aí de todos os tamanhos, né? Por quê? Cada indústria tem sua particularidade. Então, cada indústria vai demandar um tipo de motor diferente. Por exemplo, saneamento básico, né? As concessionárias de saneamento, elas precisam de motores para quê? Fazer bombeamento de água. Já as indústrias de papel e celulose, elas precisam de um motor que ajuda elas ali na fabricação do papel, né? E assim por diante. A Vale precisa de um tipo de motor para fazer o minério, fazer a extração do minério, implantar esteiras, né? Uma fábrica que usa bastante esteira é a indústria de cimento, né? Que aí você tem que carregar o calcário até chegar lá no tanque, onde ele vai virar o cimento propriamente, né? Então, assim, tem inúmeras aplicações nas indústrias, né? Então, essa parte de motor, ela é uma série de infinidades. E só para vocês terem noção, você pode ganhar dinheiro nessa área de várias formas. Por exemplo,
Tem gente que ganha dinheiro só fazendo é, rebobinando os motores, né? Você fazendo a troca do enrolamento desses motores. Por quê? Com o tempo ele vai desgastando e às vezes com as inúmeras partidas que eles dão, os níveis altos de corrente, eles vão se desgastando. Aí de tempos em tempos você tem que fazer a troca dos enrolamentos, né? Então tem gente que trabalha só com isso. Então, é uma área que dá para ganhar dinheiro também, porque cada enrolamento aí de bobina é de 200 a 300 reais, vai depender do tamanho do motor, né? Claro, tem que saber fazer direitinho, mas é uma coisa que aprende e depois você consegue fazer. A própria revenda dos motores, né? Enfim, uma série aí de aplicações que vocês podem estar fazendo para estar trabalhando e ganhando dinheiro, tá bom? Também, tá? Então, pessoal, abro esse momento para dúvidas e opinião de vocês também. O que vocês acharam da aula, né? Se alguém gostou. Primeiramente, quero agradecer a participação de vocês aí e deixar aí esse espaço para vocês comentarem e também fazer uma sugestão aí para o nosso próximo encontro. Quem, Márcio, JP, tem algum comentário? Não, não. A aula foi tranquila, professor. Foi muito bom. Já trabalhei com motor, né? Graças a Deus, na área de indústria. Mas sempre esse conhecimento é bom. Nas placas a gente vê geralmente aquela ligação da VEG, né? Agora da Siemens eu não tinha visto essa plaquinha ainda. Então É, por isso do meu questionamento no momento. a Siemens ela é menos utilizada, assim, né? Eu acho até por uma questão de preço também, porque como a VEG é brasileira, então ela consegue oferecer um preço mais em conta, né? Por exemplo, meu pai, ele trabalha com aluguel de bitoneiras. E todos os motores de todas as bitoneiras dele é da VEG, né? Então, assim, é um mercado aí que a VEG já tem um amplo domínio, uma ampla presença no Brasil. Mas tem aplicações industriais que provavelmente vão estar usando da Siemens. Às vezes alguma, por exemplo, indústria automotiva, uma indústria estrangeira que está aqui no Brasil, pode ser que usa, né, dessas outras marcas, justamente porque já vem com convênio lá de fora, né? Chega e instala aqui no Brasil, ele já tem fecha a questão da manutenção, né? Outra empresa também que produz motor, ou produzia, eu não sei se ainda está produzindo, mas é a General Electric, né? Então, é uma empresa aí também que vocês podem ver bastante. Não só motores, mas os dispositivos elétricos, desde disjuntor, fusível, né? Enfim, tudo que é relacionado à energia elétrica. Bem, pessoal, então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês aí na web de hoje. E semana que vem eu trago mais informações. Se alguém já quiser começar a resolver as atividades, né, até mesmo para na próxima aula trazer alguma dúvida, já pode começar. Mas essa UCL é bem tranquila, porque são apenas duas atividades. E aí, as duas atividades também vocês só apenas na leitura já consegue entender o que ela está pedindo. Mas se alguém por acaso fizer a leitura e não entender, pode perguntar para a gente ajuda vocês a responder aí. Beleza? Muito. Professor, essas aulas vão ser disponibilizadas lá na plataforma? Vai, eu vou colocar lá. Então tá bom, então. Obrigado, viu? De nada. Bom Obrigado, descanso. pessoal. Valeu. Boa noite a todos aí.